Olá para todos, meu nome é Genilce Cunha, sou psicóloga e venho falando aqui para vocês no meu canal sobre regulação emocional. E hoje nós vamos falar sobre regulação emocional e padrões familiares. O que seriam padrões familiares? Então, padrões são regularidades, repetições que aparecem numa mesma geração ou de geração em geração. Neste caso, chamamos de transgeracionais. O genograma é uma estratégia desenvolvida pela biologia para demonstrar padrões genéticos ao longo das gerações. Na psicologia, ele é utilizado como uma técnica de rastreio por algumas linhas psicoterapêuticas para observarmos essas repetições de história e comportamento familiar. E esses padrões podem ser geracionais, que acontecem apenas em uma geração. Exemplo, uma família em que todas as filhas se tornam artesãs e todos os filhos se tornam policiais. Neste caso, teríamos um padrão familiar na escolha do trabalho, ou uma geração em que houve casamentos repetidos entre os membros de duas famílias. Uma família de 3 irmãs que se casaram com 3 irmãos de outra família. E temos os padrões transgeracionais, que vão passando de geração em geração. Exemplo, uma família em que toda geração se percebe, em toda geração se percebe um rompimento familiar, ou um filho ou filha que não se casa e se torna cuidador dos pais. E como esses padrões se manifestam então nas famílias, não é? Eles se manifestam na comunicação familiar ou do casal, na forma dos membros se relacionarem, nos papéis desempenhados por cada membro e como isso contribui para a funcionalidade ou disfuncionalidade familiar, na forma como demonstram afeto um para o outro, como se dá aí a regulação emocional, na forma como lidam com figuras de autoridade, com pessoas agressivas, coercivas, com pessoas em situação de vulnerabilidade e por aí vai. Nós temos uma infinitude de propostas para um genograma. Isso vai depender da pessoa que a gente está atendendo, daquela família. Também observamos padrões nas histórias familiares, como por exemplo, atos de filantropia, comportamentos altruístas, segredos familiares, relações extraconjugais e filhos reconhecidos ou negados dessas relações, adoecimento, rupturas, violência intrafamiliar e social, abusos, mortes, falência, comportamentos compulsivos e por aí vai. Então, vou dar um exemplo. A relação entre o nome dado repetidamente a homens ou mulheres ao longo de gerações e a repetição das histórias dessas pessoas. São situações curiosas que a gente observa com certa frequência. Então, esses padrões, eles vão interferir na regulação emocional, uma vez que estão alicerçados em crenças ou aprendizagens que podem ser funcionais ou disfuncionais. Quando as crenças são desfuncionais, o que são crenças, tá? É tudo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente aprende com a nossa família e a gente toma como uma verdade, né? Muitas vezes elas são apresentadas através de ditos populares também. E toda família vai ter, toda pessoa vai ter uma ou mais de uma crença, não é? Então, nesse caso, as crenças, quando elas são disfuncionais, elas vão trazer muita desesperança,
sentimentos de fracasso, sentimentos da impossibilidade de fazer diferente, sentimento de estar preso numa repetição sem fim, pois a pessoa pode acreditar que uma não realização se deve à sua incompetência pessoal, até que ela descobre que muitas de suas decisões sofreram interferências dessas histórias familiares repetidas de geração em geração que interferiram nas suas experiências na vida. A pessoa, então, ela só terá consciência disso na medida em que fizer conexões consigo mesma, com o padrão de ações que tem feito ao longo de sua vida e como suas ações sofrem interferências destes padrões familiares, que são herdados, que são repetidos. Outras pessoas sofrem porque fazem rupturas, se afastando de seus familiares, mas sem entender o porquê. Então passam a vida se culpando ou sendo culpabilizadas pelos familiares. Assim, a pessoa que rompeu se sente abandonada e não pertencente àquele clã familiar, ao passo que os familiares se sentem abandonados e tomam essa ruptura como um ato de ingratidão. E muitas vezes essas rupturas, elas têm um fator de saúde, mas isso também a gente só reconhece através desse trabalho psicoterapêutico. É neste momento, então, que surgem os sintomas, que podem se manifestar de forma psicossomática, em adoecimentos mentais, em isolamento social. Mas eu falarei disso assim em uma outra oportunidade. Para termos uma visão mais ampla dessas repetições, precisamos de auxílio externo, pois estamos envolvidos naquele redemoinho de histórias familiares. Ou por fazermos parte dessa trama familiar, é que geralmente não conseguimos enxergar como essas repetições se dão e como nos afetam. Sem saber a causa de nossas dores emocionais, entramos então em um looping de repetições, de comportamentos provocados pela desregulação das emoções desagradáveis de sentir, como a raiva, o medo, a tristeza, a preocupação, a ansiedade, que causam sentimentos de vulnerabilidade e fragilidade. Passamos a agir então como um barco à deriva, navegando numa imensidão sem saber para onde ir. Em Alice no País das Maravilhas, temos um diálogo entre ela e o gato, que diz assim, na página 76. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? Depende bastante de para onde quer ir, respondeu o gato. Não me importa muito para onde, disse Alice. Então, não importa que caminho tome, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, Alice acrescentou à guisa de explicação. Isso você certamente vai conseguir, afirmou o gato, desde que ande o bastante. Portanto, gente, para não chegar a lugar nenhum ou a qualquer lugar, talvez seja interessante buscar ajuda, especialmente de profissionais com competência e formação para te conduzir a desvendar os caminhos que esses padrões familiares, geracionais ou transgeracionais, te levam a percorrer. Lembrem-se, conhecer para saber como agir e para onde ir. Então vamos ficar por hoje. Um abraço grande para todos vocês. Conto com vocês aí para clicarem no sininho, se inscreverem no canal e passar esse vídeo para pessoas que vocês acham que possa contribuir. Um abraço grande para todos.